Primeiro, deixa eu ler Mateus 22, 37. Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque muitas vezes, muitas pessoas não crescem. Porque muitas vezes, algumas pessoas, muitos irmãos que estão dentro das igrejas, se sentem tentados como o filho pródigo a comer a comida dos porcos lá fora. Jesus falou assim: se você beber da minha água, você nunca mais terá sede. Mas às vezes a gente percebe as pessoas com sede do mundo. Porque ainda no nosso meio, tantos ainda sentem vontade de comer a comida do mundo, dos porcos. E a resposta é simples: porque elas ainda não experimentaram a comida do céu. E essa comida que existe, ela tem um nome: é Jesus Cristo, amém, amado? É Ele que dá o melhor. Quem come dele, nunca mais vai ter fome, nunca mais terá vontade de comer outras coisas do mundo. Quem tem o coração cheio de amor pelo Senhor, ele nunca vai ser seduzido para comer as coisas que os porcos comem. Quem tem o coração cheio de amor pelo Senhor, ele sempre vai lembrar que ele pode ir para a casa do Pai, e que na casa do Pai ele pode comer na mesa do Senhor, ele pode se sentar junto com o Senhor. E nessa noite tem uma mesa preparada para nós aqui, amém, amado? Você está comendo aqui nessa noite, amado? Tem uma mesa preparada. E aqueles que têm fome, mas isso a Bíblia diz que é para aqueles que amam a Deus. Para aqueles que foram conquistados, que o seu coração foram conquistado pelo Senhor. Presta atenção. Nós precisamos que Jesus conquiste o nosso coração. Não pense que porque você é crente de uma igreja, Jesus já conquistou o seu coração. Não pense que você foi batizado na igreja, que Jesus já conquistou o seu coração. Nosso coração precisa ser conquistado. Nós precisamos dizer: eu sirvo a Deus, não porque eu tenho medo de ir para o inferno. Tem muitas pessoas que servem a Deus porque elas têm medo de ir para o inferno. Não, eu vou para a igreja porque eu tenho medo de ir para o inferno. Nós não servimos a Deus porque nós temos medo de ir para o inferno. Nós servimos a Deus porque nós amamos a Deus. Amém, amado? Toda religião, ele é baseado numa troca. Toda religião é baseado numa troca. O islamismo, o budismo, toda religião, ela é baseada numa troca com o seu Deus. Nenhuma religião, presta atenção no que eu vou te falar, que agora eu estou te dando um pano de fundo porque eu vou pregar hoje. Nenhuma religião pede que alguém ame o seu Deus. Só o cristianismo que pede que os seus servos amem o seu Deus. Nenhuma outra religião pede que os seus servos amem. O islamismo não pede que você ame Alá. Toda religião ela é baseada numa troca. Que se você obedecer, se você fizer, você vai receber. O cristianismo é a única religião que pede que você ame o seu Deus. Sabe por quê? Reuniram alguns teólogos, os maiores teólogos do mundo,
para defender as suas denominações. E aí cada um começou a defender a sua denominação e chegou a vez de C.S. Lewis, um grande homem de Deus que foi defender o cristianismo. E ele disse assim: se eu dissesse para você que o cristianismo é a melhor religião por causa dos seus ensinos, vocês diriam que não é, porque os ensinos de vocês também são bons. Se eu dissesse para vocês que o cristianismo é o melhor porque Jesus ressuscitou os mortos, vocês diriam assim: não é, porque os nossos deuses também ressuscitam mortos. E ele disse assim: sabe por que o cristianismo é o melhor que existe? Porque é a única religião que, quanto pior você for, mais Deus te ama. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Todas as outras religiões dependem da sua performance com Deus. O cristianismo é o único que não depende da sua performance, depende do amor. E deixa eu te falar, esse negócio é tão sério, eu nem sei se eu vou conseguir pregar hoje que eu tenho para pregar. Esse negócio é tão sério que para você ser salvo, você nem precisa amar Jesus, sabia? Para você ser salvo, você nem precisa amar Deus. A Bíblia diz que aquele que crê será salvo. A Bíblia não diz que aquele que amar será salvo. A Bíblia não diz que aquele que se morrer de paixão por Jesus vai ser salvo. Não, a Bíblia diz que aquele que crê será salvo. Você pode estar aqui na igreja salvo e não amar Jesus. Fala assim, irmão: misericórdia. Você pode estar na igreja todos os domingos e não amar Deus e ser salvo, porque a salvação não vem do amor, a salvação vem do crer. Mas o reino não é para quem crê, o reino é para quem ama. Você é apenas um religioso. Talvez a gente conhece ou vê muitas pessoas religiosas que apenas cumprem as suas obrigações tentando se salvar. Não, eu fui na igreja, eu leio a Bíblia. Ou você é um apaixonado por Deus que está preso pelo amor de Deus. Você tem prazer de estar na presença de Deus? Quando vai chegando a hora de você estar na presença de Deus, você tem prazer por isso? Quando eu falo disso, eu não estou falando do culto de domingo não, irmão. Estou falando da hora que você acorda de manhã. Estou falando da hora que você levanta. Você é apenas um religioso dentro da igreja que crê em Jesus? Ou você é um apaixonado por Jesus? Ou será que nós somos apenas cumprindo umas regras de estar aqui todo domingo? Amar a Deus é a chave do reino. Mateus capítulo 7, verso 22. Vai ter os versículos para me ajudar aí? Lá não, né? Mateus 7, 22. Naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, em Teu nome profetizamos, em Teu nome expulsamos demônios, em Teu nome fizemos muitos milagres. Está falando de quem aqui, irmão? Pessoas que creem em Jesus, filhos de Deus, pessoas que servem a Deus, que estão na igreja, que estão expulsando o demônio, fazendo milagres, maravilhas.
E então lhe direi claramente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim. Talvez esse seja um dos versículos mais pesados que tem na Bíblia. Eram cristãos, pessoas que profetizavam. E quando você vai lendo o Sermão do Monte, e muitas pessoas erram por isso, porque elas pensam que o Sermão do Monte está pregando para ímpio, mas o Sermão do Monte está falando Jesus só estava falando para os discípulos. E esses discípulos, eles já eram salvos. Eles eram descendência de Abraão, eles já eram salvos. E esse versículo está falando de pessoas. Jesus está exortando pessoas não sobre a salvação. Jesus está exortando pessoas sobre o reino. Ele não está falando assim: olha, você precisa fazer isso, aquilo outro para poder ser salvo. Não, ele não está falando isso, ele está falando de reino. A salvação é uma questão de você conhecer Jesus. Irmão, salvação é matrícula, irmão. Salvação é uma questão de você conhecer Jesus. Salvação é uma questão de você crer em Jesus. Mas o reino é uma questão de Deus conhecer você. Eu vou repetir para você e depois eu vou te explicar. A salvação é uma questão de você conhecer Jesus. Mas o reino é uma questão de Deus conhecer você. Quem Deus conhece? Talvez você fale assim: pastor, que doideira, Deus é onisciente, Deus conhece todo mundo. Sim, mas 1 Coríntios capítulo 8, verso 3, esse texto responde quem Deus conhece. A tradução diz que Deus conhece aqueles que o amam. Fala assim comigo: Deus, fala forte comigo: Deus conhece aquele que o ama. Presta atenção no que eu vou te explicar nessa noite. Não é que Deus não saiba que as pessoas todas existem. Esse conhecer, Deus está falando de relacionamento. Deus conhece todo mundo, mas Ele só mantém relacionamento com aqueles que o amam. Você pode estar na igreja e crer em Jesus. Você pode estar na igreja e ser pastor. Você pode estar na igreja e cantar. Você pode estar na igreja e tocar. Você pode ir na igreja e entregar profecia. Você pode estar na igreja e fazer maravilhas. Você pode estar na igreja e curar enfermos. Você pode estar na igreja e fazer qualquer coisa. Mas a Bíblia diz que Deus só conhece aqueles que o amam. Deixa eu te falar uma coisa para você aqui. Muitas pessoas perguntam para mim assim: pastor, eu queria descobrir qual é o meu chamado. Quantos aqui já perguntaram assim, quiseram descobrir qual é o seu chamado? Levanta sua mão, fazendo favor. Para que você nasceu para fazer? Que bom, tem um monte de gente que nunca teve dúvida, né? Já nasceu sabendo, né? Que bom. Tem gente que é de outras galáxias, né? Tem gente que é VIP, né? Veio do interior do Pará. Quantos aqui já desejaram conhecer o seu chamado? Qual é a sua função? Levanta a sua mão, fazendo favor. Amém? Todo mundo tem essa crise. Ah, eu sou chamado para pregar, eu sou chamado para cantar, eu sou chamado para fazer isso, eu sou chamado para aquilo outro. Irmãos, ninguém foi chamado para pregar, ninguém foi chamado para cantar, ninguém foi chamado para dar aula, ninguém foi chamado para evangelizar. O nosso chamado não passa por isso aí, isso não existe. Sabe qual é o nosso chamado? O chamado de todos nós é o mesmo chamado para todo mundo. O nosso chamado todos os dias é o mesmo: acordar e buscar o trono de Deus, acordar e buscar a face de Deus, acordar e buscar a presença de Deus. Porque você pode estar expulsando o demônio, você pode estar falando línguas, você pode estar fazendo o que for, só que se você não é conhecido pelo trono da graça de Deus, você vai ouvir no final: aparta de mim que eu não te conheço. O nosso chamado não é cantar, não é profetizar, não é pregar. O nosso chamado é todos os dias ir para o trono da graça de Deus. E a maioria não faz isso, sabe por quê? Porque demônio você não expulsa com amor.
Tem gente que fala assim, nossa, como é que você consegue expulsar demônio? Irmão, demônio não se expulsa com amor. Demônio não se expulsa com oração. Você não cura ninguém com amor. Você não cura pessoas com amor. Você nem precisa orar para curar ninguém. Porque dons atraem homens. Mas o que atrai Deus é caráter. Para você curar pessoas, você só precisa do nome de Jesus. O demônio não sai pelo tanto que você orou. O demônio sai por causa do nome de Jesus. O seu chamado não é expulsar demônios. O seu chamado não é... Isso a gente faz, irmão, porque a gente está aqui adorando a Deus. Mas o nosso chamado é ir para o trono de Deus. Dentro das igrejas, todos que estão dentro da igreja têm uma coisa em comum. Sabe o que é? Todos creem em Jesus. Não tem ninguém aqui dentro hoje que não crê em Jesus. Agora deixa eu te perguntar, quantos de nós amanhecemos todos os dias diante do trono de Deus? Quando nós chegarmos diante de Deus, nós vamos ter grandes surpresas, irmãos. Nós vamos ver irmãzinhas, irmãozinhos que nunca pegaram um microfone na vida, que nunca entregaram uma profecia, irmãozinhos e irmãzinhas que nunca tiveram um destaque sequer na igreja, sentado nos mais altos tronos diante de Jesus. E veremos pastores, cantores, líderes nas posições mais inferiores no reino de Deus. Eu te pergunto nessa noite, você ama Jesus? O texto diz que Deus conhece aqueles que o amam. Conhecer aqui é relacionamento. Salvação, como eu disse, é uma questão do tanto que você conhece a Cristo. Agora, reino é uma questão do quanto Cristo te conhece. Eu não quero apenas salvação, irmão. Eu quero uma herança no reino. A Bíblia diz assim, o Senhor diz, eu sou a porção, eu sou a sua porção, eu sou a sua herança. Olha que interessante, Jesus ele fala assim, eu sou a sua herança. Eu sei que tem muitos irmãos que sonham assim, eu sei que tem muitos irmãos românticos que eles sonham que eles vão chegar no céu, né? E eles vão receber uma mansão celestial de 16 quartos. Eles vão receber com aquela grama linda no jardim, aquele jardim com a grama linda. Eu sei que tem irmãos que sonham que vai ter uma garagem para ele botar a carruagem de fogo dele lá na garagem, né? Eu sei que tem irmãos que sonham que o céu, eles vão ter aquelas ruas de ouro, que eles vão receber isso de herança, né? Mas Deus está falando para você, não é essa a sua herança sou eu. A herança que Deus tem para nós não é quando nós chegar no céu não, ela já está aqui. Depende do tanto de Deus que você já tem agora. Eu sei que tem gente trabalhando para receber uma carruagem de fogo no céu, uma mansão de fogo no céu. Deixa eu te falar, meu irmão, a herança maior não é essas coisas. Buscar a Deus é o seu maior chamado nessa terra. Buscar a Deus, ouça o que eu estou te falando nessa noite. Buscar a Deus é o seu maior chamado aqui nessa terra. Nós encontramos muitos livros de crer, nós encontramos muito livro de liderança, nós encontramos muito livro de estratégia, mas quase nós não encontramos livro nenhum sobre o amor, por amar a Deus. Quase nós não encontramos nada que fala de amar a Deus. 1 Coríntios capítulo 13, verso 13 diz que tudo passará, mas o amor vai permanecer, o amor vai ficar até o fim. E essa noite o Espírito Santo está te levando a pensar
Qual o nível que nós estamos aqui como igreja? Qual o nível que você está como igreja? Nível apenas de crer? Ou você já entrou no nível de se apaixonar por Jesus? Você já entrou no nível de ser contagiado por Jesus? Ou somos apenas ainda alguns religiosos que a gente vem para a igreja dia de domingo somente para esvaziar nossa consciência, para dizer que fizemos alguma coisa? Ou será que Deus vai encontrar aqui pessoas apaixonadas por Ele? Amém, amado? Você quer ser conhecido por Jesus? Você quer ser conhecido por Jesus? Feche os seus olhos nessa noite, eu quero orar por você. Você quer ser conhecido por Deus? Deus disse que só conhece aqueles que Ele ama, só conhece aqueles que Ele ama e que o amam. Nessa noite, peça ao Espírito Santo para aumentar a porção de amor no seu coração. Peça ao Espírito Santo para sondar o seu coração agora. Fale para Ele: Deus, tira a religião do meu coração, tira a névoa do meu coração, tira a fumaça do meu coração, tira o véu do meu coração, coloca esse amor apaixonado pelo Senhor. Deus, eu quero me desesperar pelo Senhor. O meu chamado é te buscar, o meu chamado é estar na tua presença, o meu chamado é chorar aos teus pés, não só dia de domingo, não só dia da célula, mas todos os dias. Toca no meu coração. Fale para Ele nessa noite: toca, Jesus, toca no meu coração. Fala: eu não quero ser daqueles que profetizaram, eu não quero ser daqueles que curaram, eu não quero ser daqueles que fizeram maravilhas, eu não quero ser daqueles que construíram grandes igrejas, mas que no final vão ouvir: aparta de mim que eu não te conheço. Olha aqui para mim, irmão. Você pode trabalhar por reino, ou você pode trabalhar por rei. Tem muita gente trabalhando por reino, mas tem poucas pessoas trabalhando por rei. Deixa eu te passar aqui algumas coisas que a Bíblia nos ensina, para que a gente possa perceber a nossa condição espiritual diante do nosso amor, o nosso termômetro espiritual, se realmente nós estamos vivendo uma vida de amor com Deus, ou só uma vida de crença. A Bíblia nos dá alguns versículos chaves aqui, eu queria passá-los rápido, para que você pudesse nessa noite viajar comigo. 1 João capítulo 2, verso 15. Alguns sinais de pessoas que são apaixonadas por Jesus. 1 João 2,15 diz assim: não amem o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Uau! A ordem bíblica aqui é: não ame o mundo. Não ame as ambições do mundo. Não ame as coisas carnais do mundo. Não ame os valores, nem os padrões mentais que tem no mundo. Não ame a depravação do mundo. A ordem bíblica é clara: não ame o mundo. Não ame o que o mundo te ofereça. E a Bíblia acrescenta: se alguém amar o mundo, é porque ainda não provou o amor de Deus. Tem muitas pessoas amando demais esse mundo. O texto diz: não ame o mundo. Não ame isso aqui. Quem tem revelação de Deus não se apaixona por isso aqui. Quem tem revelação de Deus não se apaixona por esse mundo. Quem tem revelação de Deus, ele vai dizer assim: Senhor, para onde eu vou? Só Tu tens a vida, só Tu tens o sentido de viver.
Quem tem revelação de Deus pode dizer assim: Deus, o que o mundo tem para me oferecer? O que o mundo pode me dar? Eu sei que o mundo tem muitos fascínios, irmão. Eu sei que o mundo tem muitas coisas e os jovens parece que eles sofrem mais com isso. O mundo tem muita sedução, tem muita luz no mundo, mas a Bíblia está dizendo: não ame o mundo, porque se você amar o mundo, o meu amor não vai estar em você. Porque, ouça, não é o pastor Evandro que está falando, é a sua Bíblia que está aí no seu colo. O texto diz: não ame. Mas pastor, como vencer? O mundo é muito sedutor. Sabe como que você vence? Provando todos os dias uma comida melhor. Sabe por que o crente não vence o mundo? Porque ele não prova da comida do céu todos os dias. Ele se alimenta no domingo à noite. Tudo é difícil, porque está muito envolvido no mundo. Como uma comida melhor, como uma comida vindo do céu. Nós pais precisamos oferecer para os nossos filhos uma comida melhor. Não adianta dizer para os nossos filhos assim: ó, você não vai sair de casa, ó, você não pode fazer isso, ó, vai, porque não adianta aprender. Não adianta dizer isso. Você vai ter que ter um chocolate do céu para oferecer para o seu filho. Você vai ter que ter uma comida do céu para oferecer para o seu filho, senão ele vai embora. O único modo é assim. Mas quantos pais estão aptos para oferecer uma comida para os seus filhos? Porque os pais, eles são muito inocentes. Eles têm aqueles bebezinhos fofuchinhos, bonitinhos dentro de casa. E ele acha que aqueles bebezinhos vão ficar sem bebezinho a vida toda. Deixa eu te falar, eles vão crescer. Eles vão crescer e eles vão falar assim: eu vou sair. E você não vai poder fazer nada. Você vai dizer assim: quem manda aqui sou eu. Mas eu vou. E você não vai ser homem suficiente, você não vai ser mulher suficiente de dizer para eles assim: se você for, você não entra mais nessa casa. E ele vai lá fora comer uma comida. E se a comida lá de fora for melhor do que a comida que você está dando para ele, ele vai ficar lá. A única forma é dar uma comida boa. Somente aqueles que amam a Deus, somente aqueles pais que amam a Deus, que os filhos os veem chorando aos pés do Senhor, que os veem servindo a Deus com prazer. Tem filho que vê o pai e a mãe indo para a igreja brigando, desligando a televisão no último segundo assim, ó. Mas não se preocupa não, ele já comprou uma televisão, vai botar no carro para assistir até chegar no culto. O jogo do Flamengo, do Vasco, a série, que não acaba nunca, que só mudou de nome, era novela, agora é série. Seus filhos não veem vocês chorando. Não adianta falar de religião para eles, se você ainda não provou o manjar do céu para oferecer para os seus filhos. Amar a Deus parece ser tão óbvio. Eu sei que você tem uma fagulha aí, eu sei que nós temos, nessa noite eu quero só incendiar essa fagulha que está nos nossos corações. Nessa noite eu só quero jogar gasolina. Mas a Bíblia diz assim: não ame o mundo.
1 João capítulo 4, verso 20, escute. 1 João 4, 20 diz assim: se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Quando você crê em Jesus, irmão, você é liberto do pecado e do diabo. Mas quando você ama, você é liberto do mundo. Quem ainda não foi conquistado pelo amor de Deus e apenas crê, sente falta da comida do mundo. Quem apenas crê em Jesus, mas ainda não tem o coração conquistado por Ele, ainda sente falta das coisas do mundo. João diz: ama a Deus quem ama o seu irmão. Quem ama o seu irmão pode dizer que ama a Deus. Mas não é apenas os irmãos agradáveis, bondosos, não é apenas os irmãos gentis. Não. O texto afirma: se você ama a Deus, você precisa amar os seus irmãos. Sabe por quê? Porque quando você ama a Deus de tal forma, quando você busca a Deus, você é inundado por Ele, você é encharcado por Ele. E quando você está encharcado por Ele, não pode sair outra coisa de você que não seja o amor de Deus. Então é fácil você amar os outros, porque você está encharcado do amor dele. Mas quando você não ama Deus, você não consegue amar os irmãos, porque você só consegue amar os irmãos quando você está encharcado de Deus. Deixa eu te contar uma história para você que aconteceu, que eu li. Eu ainda quero conhecer esses dois meninos. Um dia eu ainda quero conhecê-los. Eu li sobre eles, mas eu sei onde eles ficam, eu vou lá conhecê-los. Tinham dois jovens que se converteram numa igreja. E o seu pai havia matado a mãe deles. O pai dele, por uma crise de ciúme, uma loucura, aloprou e matou a mãe desses dois jovens. E esse homem foi preso e passou mais de 10 anos preso na cadeia, e a vida foi seguindo. Aí um dia, na volta de um encontro, numa volta normal de um encontro com Deus, aqueles dois jovens estavam no culto assim. Quando eles olharam para o lado assim, eles viram o pai dele, que havia voltado do encontro com Deus e havia aceitado Jesus no encontro. E eles entraram numa crise. E eles se escondiam, e o pai dele estava ali. A igreja é grande, de mais de 20 mil pessoas. E eles passaram algumas semanas olhando o pai dele ali, e eles numa crise terrível. Eles passaram uma crise terrível. E o pai dele ali convertido, e eles lembravam do que o pai dele fez com a mãe deles. Até que num domingo de ceia, pela manhã, eles chegaram, quando menos esperavam, eles chegaram diante do pai dele. O pai dele quase tomou um susto, quase morreu. Eu nunca imaginava que os filhos dele estavam ali. E eles se apresentaram diante do pai dele, e disse assim para o pai dele: se Jesus pôde te perdoar, quem somos nós para não te perdoar? Você está perdoado. Uau. Só quem é cheio de amor de Deus consegue fazer isso. Você consegue? Aqui não tem não, aqui não tem, graças a Deus. Mas você consegue acreditar que tem lugar aí que tem irmão que não gosta do outro da igreja, sem nem ter nunca conversado com ele? Só não foi com a cara. Ainda diz assim: meu santo não bateu. O santo do Satanás dele não bateu com o santo de Deus do cara. Você consegue acreditar que tem casais que conseguem vir para a igreja sem estarem bem, porque não conseguem perdoar um ao outro?
E a Bíblia diz que se você não ama Deus se você não ama o seu irmão que vê, como que você vai amar Deus que você não vê? Não tem lógica. Só uma pessoa cheia de Deus, não tem consultório psicológico, não tem lugar nenhum do mundo que possa restaurar pessoas, terapêutico, que possa restaurar como aqueles 2 jovens foram. Isso só acontece quando alguém viu Deus. Tem gente brigando, tem gente com coisas tão pequenas. Tem gente parado com coisa tão pequena, pisaram no meu pé, me magoaram, não lembraram do meu aniversário, não sei o que, não lembraram não sei o que, eu não perdoo. Ai, porque você sabia que a maioria dos casais que se separaram, depois de anos de separado, eles não sabem o motivo por que eles se separaram? Por que vocês se separaram? Porque a mulher era difícil, irmão. Você não tem ideia como era aquela mulher. Mas foi por quê? Rapaz, se eu te contar, você nem acredita. Eu falei, por que você se separou? Não lembro. Você nunca vai amar a Deus se você não amar o seu irmão. A expressão do amor de Deus é amar quem não é amável. Amar os bonitinhos, amar os cheirosinhos, irmão, é fácil, qualquer um ama. Amar o cara que gosta do time que você gosta, amar do cara que gosta de comer a comida que você gosta, amar o cara que gosta das mesmas coisas que você... Amado, isso aí é moleza. Eu quero você amar o catarrento, irmão. Eu quero ver você amar o cara chato. Eu quero ver você amar aquele que não é amável. A maior expressão de Deus de amor é amar o que não é amável, porque nós não éramos amáveis e Deus nos amou primeiro. A maior expressão de amor é ter paciência com quem você não suporta andar. É ter paciência com aquelas pessoas que você não tem paciência. É expressão de amor. A maior expressão de amor é andar a 2ª milha com quem você acha que não merece. Olha, você errou, você fez isso, mas eu vou de novo com você. Isso é amor. Essa é a maneira de mostrar para o mundo. Essa é a maneira de mostrar para o diabo. Essa é a maneira de mostrar para o inferno que amamos a Deus, amando as pessoas que a gente julga não merecer ser amada. Eu te pergunto nessa noite: quem ama a Deus não ama o mundo. Quem ama a Deus ama o seu irmão. Existe uma coisa que chama termômetro. Você coloca o termômetro aqui para saber se você está com febre. Mas se você não quiser saber que você está com febre, você pega e quebra o termômetro. Quebrar o termômetro não vai dizer que você não tem febre, você só não está sabendo. Nessa noite, sabe o que Deus está fazendo? Ele está colocando um termômetro nas nossas vidas, para saber se nós somos apenas religiosos, ou se nós queremos chegar num nível maior. Tem gente que quer ser crente sozinho. Deixa eu te falar, esquece. Eu sou tímido, esquece, irmão. Você não é não. Você só está precisando deixar o amor encharcar o seu coração. Vai para os pés de Jesus todo dia. Vai para os pés de Jesus e chora nos pés de Jesus todo dia. Sabe o que Deus vai fazer? Vai te jogar lá no meio da rua para você abraçar mendigo. Você que era tímido, Deus vai te jogar no meio da rua para dar abraço e beijo em pessoas que você nunca viu na sua vida, porque você vai estar tão cheio de Jesus. Posso ouvir um amém? O termômetro está mostrando aí, não quebra ele não, irmão. 1 João capítulo 5, verso 23. Pastor, eu vou todo domingo, o senhor só prega de graça. Eu gosto tanto quando o senhor prega de graça. Isso é graça, irmão. É 1 João capítulo 5, verso 2 e 3, não 23. Obrigado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Primeira coisa, quem ama a Deus não ama o mundo. Segunda coisa, quem ama a Deus ama os seus irmãos. Terceira coisa de quem ama a Deus, ama os seus mandamentos.
obedece os seus mandamentos. E o mandamento de Deus não é penoso. Irmão, não é penoso servir o Senhor, não é tortura obedecê-lo, não é angústia de alma seguir a palavra de Deus. Pelo contrário, para aquele que ama a Deus é um privilégio saber uma forma de como agradá-lo, porque o amor não é um sentimento, o amor é uma atitude. Escute o que eu vou te falar nessa noite, presta atenção, porque tem pessoas que acham que é difícil ser cristão. Tem que obedecer a Bíblia, tem que fazer isso. Não, irmão, isso é um privilégio. Você só precisa conhecer o contexto para você entender. Um dia, presta atenção, um dia, Deus te perdoou de todos os seus pecados que você tinha. Um dia Jesus morreu na cruz para perdoar de você de todos os pecados que eu e você tínhamos cometido. Ele pagou o maior preço e Ele veio e perdoou os nossos pecados. Depois que Ele fez isso, sabe o que Ele fez? Ele não só perdoou os nossos pecados, a Bíblia diz que Ele veio morar dentro de mim, amém? Dentro de você. Então presta atenção, primeira coisa que Ele fez, Ele perdoou todos os nossos pecados. Ele falou, não, isso é pouco, agora eu vou morar dentro deles. Aí Ele falou, mas isso é pouco, o que nós vamos fazer mais? Deus falou assim, aí eles são inimigos, agora nós vamos pegar eles e eles vão se tornar nossos filhos. Então Deus perdoou os seus pecados, veio morar dentro de você e depois falou assim, agora vocês são meus filhos. Ele falou, mas é pouco. Não, é pouco. Ele falou, eu vou dar mais para eles. O que, pai? Deus falou assim, você é meu filho único. Sim, toda a minha herança é sua. Ele falou, sim. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, vamos perdoar os pecados deles, vamos morar com eles, vamos chamar eles de filhos, e vamos pegar a sua herança, e vamos dividir toda a sua herança para todos eles. Eles serão filhos e terão a herança do céu. Aleluia. Você pode aplaudir Deus por isso, irmão, pelo amor de Deus. Se você não se contagiar com isso, eu não sei o que mais posso pregar. Nós éramos inimigos de Deus, mas incompreensivelmente Deus nos chamou. Então presta atenção, eu sei que você está viajando aí. Jesus perdoa os nossos pecados, Jesus vem morar dentro de nós, Jesus nos chama de filho, nos torna filho. Deus pega toda a herança de Jesus e compartilha com cada um de nós. Agora nós somos perdoados, habitação de Deus, morada de Deus, filho de Deus, e temos toda a herança do céu conosco. Amém? Amém? Isso é ser cristão. Agora a pergunta que eu te digo agora: o que eu posso fazer para retribuir tanto amor de Deus por mim? Eu queria dar um presente para Deus por tudo isso que Ele fez por mim, mas o que eu posso dar para Deus que Ele não já tenha? Nada pior do que querer agradar alguém e não ter jeito para isso. Eu queria agradecer a Deus porque Ele perdoou os meus pecados, me fez filho, morou comigo, mas o que eu posso fazer? Mas a Bíblia, ela dá uma porta, ela dá uma pista para nós. Ele disse assim: se você me ama, seja grato a mim, guarde aquilo que eu coloquei no teu coração. Escute, se você ama a sua esposa, você tem a sua esposa e você é apaixonado pela sua esposa, você tem seu marido e você é apaixonado pelo seu marido, você vai querer fazer algo conscientemente para contrariá-la? Você vai querer fazer algo assim, ó, minha esposa gosta disso, mas eu vou fazer isso aqui que irrita ela. Você vai fazer isso? Claro que não, porque você a ama. Quem ama quer agradar, quem ama quer descobrir o que gosta. Quem realmente ama a Deus não fica atrás de tentar pecar, não fica atrás de tentar dizer que os mandamentos de Deus são penosos, não. Sabe por quê? Porque ele descobriu que ele é amado, que ele é filho, e o que ele puder fazer para agradar a Deus, ele vai fazer. Será que Deus encontra pessoas que o amam aqui nessa noite? Amém? Quando você ama a Deus, irmão, não tem nada difícil para você. Se você ama a Deus, você é grato a Ele.
e você guarda os mandamentos dele, e os mandamentos dele não é penosos. Escuta, filhos de fato que amam seus pais, querem sempre agradá-lo. Se você soubesse de algo que está magoando o coração de Deus na sua vida, qual seria a sua atitude? Se você descobrisse algo, porque às vezes a gente erra com Deus, mas a gente não sabe, mas a partir do momento que a gente descobre, se você descobre que você está fazendo algo que está magoando a Deus, qual é a sua atitude? A minha é imediatamente parar, eu tenho certeza que deve ser a sua. Muitos irmãos pecam e ficam preocupados apenas com a consequência do pecado. Tem muitos irmãos que pecam e ficam pensando assim: o que as pessoas vão pensar de mim? Será que vai acontecer uma disciplina? Porque todo pecado tem uma disciplina, todo pecado tem uma consequência. Será que vão falar mal de mim? Será que eu vou ser punido? Será que Deus vai pesar a mão sobre mim? Tem muitas pessoas quando pecam, os seus pensamentos são esses. Mas para quem ama a Deus, a primeira preocupação que tem quando peca é o seguinte: será que eu feri o coração do meu pai? Será que eu entristeci o meu pai fazendo isso? Ele me deu tudo, por que eu faço isso com ele? Sabe por que a gente continua pecando a mesma coisa? É porque você ainda não teve revelação do que Deus fez por você. Você ainda é um religioso que só crê em Jesus, mas que ainda não descobriu o amor de Jesus na sua vida. É impossível você querer desagradar alguém que te amou tanto como Deus te amou. Irmão, eu queria pedir o pessoal que está aí atrás, aí, se você estiver trabalhando, senta aqui, vocês estão me atrapalhando, por favor. É impossível você desagradar alguém que te amou tanto. Vão para frente? Vão para frente? Estão com pressa? Eu ainda tenho 20 minutos. João capítulo 14, verso 21 a 23. Eu estou te dando alguns sinais de quem ama a Deus. Quem ama a Deus não ama o mundo. Quem ama a Deus ama os seus irmãos. Quem ama a Deus está sempre obedecendo os mandamentos do Senhor. João 14. E quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai. Quem que Deus ama aí? Mas Deus ama todo mundo. Existe diferença de níveis de amor, irmão. Deus está dizendo que aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas: Senhor, mostra, só até o 21 mesmo, né? Até o 23, perdão, coloca o 22 para mim. Disse Judas: Senhor, mostra-me que te revelares e não ao mundo. Verso 23 que eu quero ler. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viveremos a ele e faremos morada nele. Uau! Quanto engano dentro das igrejas, irmãos. Quanto engano dentro das igrejas. Esse versículo, a primeira coisa que diz assim: se nós o amamos, nós guardamos os seus mandamentos. Então quem ama é obediente. Quem ama não tem disposição. Quem ama não se sente indisposto de obedecer. Quem tem indisposição de obedecer não ama a Deus. Eu faço, é porque não ama a Deus. O verso 21 diz: também eu amarei e me manifestarei a ele. O que é manifestar? É dar-se a conhecer. Então quem pode dizer que conhece a Deus? Só aqueles que o amam. Só aqueles que o amam, o texto está dizendo, somente esses que Deus se manifesta. Você já reparou que tem gente que fala assim: pastor, eu leio a Bíblia, eu leio, mas não entendo nada. Pastor, eu leio a Bíblia, eu leio, mas eu não consigo entender nada que a Bíblia traz. Sabe por quê? Porque não ama a Deus.
Porque a Bíblia está dizendo que Deus só vai se dar a conhecer, você só vai ter revelação se você estiver pronto para obedecê-lo, e assim Ele vai se revelar a você. Quem ama, Ele se revela, quem ama, obedece. Para quem ama, Deus se revela sempre, e para quem Deus se revela, você já reparou que uma pessoa que Deus se revela para ela, ela sempre tem uma palavra de Deus no seu coração queimando para passar para as pessoas? O religioso que não ama Deus, ele lê a Bíblia. Presta atenção se não é assim que é. Hoje não estou pregando não, tá? Hoje estou dando só um curso aqui para nós. Você já reparou como é que é o religioso que não ama Deus? Ele lê a Bíblia, ele lê a Bíblia toda, ele conhece a Bíblia toda, eu conheço tudo. Aí quando ele chega perto de você, fala assim: a Bíblia está dizendo, seu Satanás. Começa a julgar o pecado dos outros, porque ele não tem revelação do amor, ele só quer enfiar a lei em cima dos outros, só quer julgar as pessoas. Não, porque não pode isso, porque não pode aquilo, porque não sei o que, não sei o que. Ele está sempre querendo julgar as pessoas. Mas quem ama a Deus, Deus sempre traz uma revelação para ele. Quando Deus traz uma revelação para alguém, você fica perto da pessoa que teve uma revelação, o coração da gente aquece, porque ele sempre tem algo de Deus para falar para a gente. Deixa eu te falar, meu amado, você quer conhecer Jesus? Você tem que amá-lo. Você quer ler a Bíblia e ter revelação? Você tem que obedecer, você tem que amar. Mas se você não amar, você só vai conhecer Deus nos conceitos humanos. É incrível como é que tem lugar que fica discutindo o que pode, o que não pode, o que pode, o que não pode, só conceitos humanos. Quando você não conhece, quando você não ama Deus, sabe, você não tem revelação. E o verso 23 continua assim. Coloca o verso 23 para mim, 21 e o 23, deixa o 23 para mim. Diz assim: se alguém me ama, vai guardar a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viveremos nele e faremos morada nele. Aleluia. Oh, meu amado, todo crente nascido de novo tem o Espírito Santo, mas tem crente que é uma verdadeira mansão de Deus. Tem crente que é uma verdadeira morada de Deus. Tem crente que você conversa com ele e você sente o céu na terra. Tem crente que você conversa com ele, você sente o aroma de Deus. Mas tem crente que você conversa com ele, você não sente nada, não tem nada profundo para falar, não tem nada de Deus para falar. É sempre as coisas do mundo, é sempre as preocupações do mundo, é sempre os projetos do mundo. Nunca tem nada de Deus para te passar. Mas tem pessoas que você passa 2 segundos do lado dela, sabe, você começa a sentir o cheiro da presença de Deus, você começa a sentir a atmosfera da presença de Deus. Sabe por quê? Porque ela é apaixonada por Jesus, e Deus se revela nela, Deus faz morada nela, e quando ela está perto de você, ela muda o ambiente, porque ela é morada de Deus. Aleluia. Oh, meu amado, eu não sei se você está entendendo o que Deus está te falando hoje. Quem ama a Deus, carrega a sua presença. Eu vou repetir isso para você. Quem ama a Deus, carrega a sua presença aonde for. Aonde ele vai, ele carrega a presença de Deus. Aonde ele vai, ele está na presença de Deus. Tem uma pessoa aqui na igreja, a gente usa muito exemplo das pessoas de longe, né? Mas é tão bom quando nós temos pessoas aqui. Nós temos algumas aqui, mas tem uma pessoa aqui na igreja, eu não vou falar o nome dela, mas quando eu estava escrevendo essa mensagem eu lembro dela. Porque toda vez que eu estou perto dela, eu sinto a presença de Deus. Toda vez que eu estou perto dela, eu sinto o aroma de Deus. Sabe, toda vez que eu estou perto dela, ela tem uma palavra de Deus para me falar. Ela tem uma palavra de conforto. Sabe, ela tem uma palavra de motivação, de fé. Nos cultos, geralmente eu a vejo chorando. Nos cultos, na hora da adoração, geralmente eu olho para essa pessoa e eu já vejo ela chorando. E quem é sensível de Deus já até sabe de quem eu estou falando. Quem é apaixonado por Jesus carrega a presença de Deus. Quem é apaixonado de Jesus não é domingueiro que vem para cá. Aqui é só a reunião, aqui é só o ápice. Você acredita que tem gente que falta culto, irmão? Chega atrasado no culto. Estou
falando isso para condenar, não, irmão. Estou falando isso para despertar o seu amor. Se você faltar 4 dias, 2 dias, 1 dia do seu trabalho, o seu patrão vai te mandar embora, irmão. Você pode estar doente que você vai. Quem ama, irmão, carrega a presença de Deus, quer estar junto. Quando você ama, Deus é atraído por você. Deus é atraído pela sua obediência. Deus é atraído pela sua fidelidade. Tem crente, irmão, sabe, que realmente ama Deus. Mas tem crente que só ama Deus na hora do louvor, no domingo. No domingo, quando começa a música, ele fecha o olho, ele canta, ele adora, ele faz tantas coisas, mas durante a semana ele nem lembra que Jesus existe. Tem crente que só ama a Deus na hora do louvor. Tem crente que só ama, tem músicos, cantores, aqui graças a Deus não tem isso mesmo, porque eles estão na escala toda semana, né? Mas tem músicos, cantores que só adoram Deus quando eles estão aqui em cima. Se eles não estiverem na escala, eles nem ficam no culto. Tem pessoas que só adoram a Deus se estiver perto de outro crente. Tem gente que só ama a Deus, só sente arrepio se ele estiver numa célula, num lugar que tem um monte de gente. Mas ele não ama com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Ah, amado, eu ainda tenho 10 minutos. Deus está querendo falar com você, irmão. Como que está o termômetro do nosso amor? Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia não diz que todas as coisas cooperam para quem crer em Deus. Olha aí, presta atenção. A Bíblia não diz que todas as coisas vão cooperar para quem crê. A Bíblia diz que todas as coisas vão cooperar para quem amam. A Bíblia não diz que todas as coisas vão cooperar para todos aqueles que vão em todo domingo no culto. Não. A Bíblia não diz que todas as coisas cooperam para aqueles que... Não, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Tem pessoas que pegam parte do versículo favorito e usam na sua vida. Ah, pastor, estou numa luta, estou numa crise, mas não se preocupa não, todas as coisas cooperam. Cooperam não, tem coisas que é prejuízo. Tem coisa que não coopera nada. Tem coisa que é prejuízo mesmo. Não cooperou nada. Se você lembrar muitas coisas da sua vida que aconteceu, não cooperou nada com a sua vida, foi prejuízo que você nunca mais quer que volte na sua vida. Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Tem coisas que não vai cooperar, porque a Bíblia diz que só coopera para aqueles que amam a Deus. E como que nós amamos a Deus? Ah, pastor, eu amo a Deus, mas a Bíblia diz assim: amará a Deus com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Amamos o Senhor. Nós amamos o Senhor quando nós deixamos de amar o mundo. Nós amamos o Senhor quando nós amamos os nossos irmãos. Nós amamos o Senhor quando nós guardamos os mandamentos. Para esses não precisa temer, a Bíblia diz que todas as coisas vão cooperar para ele. Para esses não precisa ficar com medo das circunstâncias, porque a Bíblia diz que todas as coisas vão cooperar para eles. Para esses, Romanos 4,17 diz que Deus, Ele traz as coisas invisíveis que não existem, como se elas já existissem, para abençoar aqueles que amam a Deus. Deus é capaz de parar o sol, Deus é capaz de parar a lua por você, meu amado, se você o amá-lo. Se você assim, aguarde, Deus, Ele vai abalar os céus e a terra para poder te abençoar. Ah, pastor, eu não recebo nenhuma bênção de Deus, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam. Mas quem não ama, pastor, quem não ama passa dificuldade. Quem não ama vive pelas circunstâncias. Olha aqui para mim, é uma segurança amar Deus. Você consegue imaginar um Deus que fala assim: todas as coisas cooperam para aqueles que o amam? É uma segurança amar a Deus.
Agora, Deus é nobre, Ele não vai me obrigar a amá-lo, Ele não vai te obrigar a amá-lo. Deus não vai te botar na porta do inferno e falar assim: você me ama, eu te jogo lá embaixo. Deus não vai fazer isso, pelo contrário. A Bíblia diz que nós éramos escravos do diabo, e Jesus nos comprou e nos trouxe para a sua casa. E quando nós chegamos na casa dele, Ele nos deu roupa nova, Ele colocou um anel no nosso dedo. A Bíblia diz que Ele nos chamou de filhos, e por fim, Ele veio nos dar a herança. E Ele disse assim: eu não vou te chamar mais de servo, você era escravo do diabo, meu você é amigo, meu você é filho. Mas alguém pode dizer assim ainda: pai, eu não quero ficar aqui nessa casa, pai, eu não quero servir o Senhor. Mesmo depois de Deus te dar todas essas coisas, mesmo depois de Deus te colocar dentro na casa dele, te botar um anel no dedo, te calçar sandália, te chamar de filhos, muitos vão dizer: eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora. Quantos desviados existem? Sabe o que Deus responde? Abra as portas. Você quer ir? Pode ir. Você está livre, eu já te libertei, a porta está aberta. Deus não prende ninguém na sua casa. A casa de Deus é um lugar de muitas portas, e todas elas estão abertas, tanto para quem quer entrar, quanto para quem quer sair. Mas para aqueles que já foram conquistados por Deus, o que eles dirão? Deus, para onde eu irei? Para onde eu vou? Você entende que só sai da casa de Deus quem não ama Deus? Você que foi conquistado por Deus, você vai falar assim: que loucura, para onde eu vou? Por que eu vou deixar o Senhor? Às vezes você vê pessoas felizes, alegres na igreja, daí 2 dias some da igreja, você fala: e cadê você? Ah, pastor, desisti. Eu falei: desistiu? De Deus, nunca conheceu o Senhor. Como que você vai abrir mão de Deus? Eu já estou terminando nessa noite. Tiago 1,12. Tiago 1,12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido para aqueles que o... Já reparou que o amor está em todo lugar? Quem recebeu uma coroa da vida, a Bíblia diz: somente aqueles que o amam. Eu já vi muitos pregadores falando assim: você aceita Jesus, que você vai receber uma coroa no céu. Irmão, quando você aceita Jesus, essa é a pregação mais enganosa que existe no mundo. Quando você aceita Jesus, você recebe salvação, não coroa. Você recebe perdão, você recebe purificação, você recebe novo nascimento, você recebe justificação no Senhor, mas coroa, não. Depois que você recebe tudo isso, o Senhor vira para você e fala assim: e aí, está a fim de receber uma coroa? Você quer andar comigo? Quer me amar? Eu tenho uma coroa para aqueles que me amam, mas é para aqueles que amam os meus mandamentos, que me obedecem. Quer receber uma coroa? Ame a Deus. E João capítulo 21, verso 15 e 17, já estou quase terminando. João 21, 15 e 17 diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeirinhos. Não é cordeiros, é cordeirinhos, tá? Tornou-lhe a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que esse? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez: ama-me. E ele disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeirinhos. Quem ama ao Senhor, apacenta os cordeirinhos de Deus. Deixa eu te perguntar alguma coisa nessa noite. Alguma vez você saiu da sua casa para cuidar de um novo convertido?
Alguma vez você se preocupou com os cordeirinhos de Jesus? Alguma vez você ligou para alguém que você conhece, que faltou o culto, que faltou a célula? Alguma vez você ligou para alguém e perguntou como eles estão, o que eles estão precisando? Você ajudou a ensinar as doutrinas do reino? Ah, pastor, eu não tenho tempo, pastor. Pastor, eu não estou preparado para essas coisas. Isso é a mais absoluta má vontade, simplesmente porque não ama a Deus. Jesus disse: se você me ama, apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas criancinhas, apacenta os pequenininhos. Quem ama, cuida de um novo convertido. Ah, pastor, mas isso não é obrigação minha, isso é obrigação de pastor, isso é obrigação do líder. É verdade, não é obrigação sua, essa obrigação é de quem ama, não é de pastor, não é do líder, é de quem ama. Jesus falou assim: olha, se tu me amas, vira um pastor e cuida dos meus cordeirinhos. Não, Jesus diz assim: tu me amas, então apacenta os meus cordeirinhos. Ah, mas deixa para lá, cada um por si, que o lobo venha e coma cada um aí. O importante é eu estar fora do inferno. O que me interessa é eu não ir para o inferno. Às vezes eu prego a pregação para as pessoas, eu ensino a diferença de salvação e de reino, né? Aí a pessoa fala assim: pastor, mas se eu não reinar eu vou ser salvo? Eu estou fora do inferno? Eu falei: tá. Ah, então tá bom. Interessa que eu estou livre do inferno. Mas a Bíblia diz que quem ama a Deus tem encargo pela igreja. Sabe por que eu amo a igreja, irmão? Ah, pastor, se eu amo a igreja é porque você é o pastor. Não, irmão, eu amo a igreja porque Jesus ama a igreja. Eu amo a igreja porque eu sou apaixonado por Jesus, e Jesus ama a igreja, então eu também amo aquilo que Ele ama. Eu não amo a igreja, eu não amo as pessoas porque eu sou pastor, não. Eu amo as pessoas, eu amo cada uma das pessoas porque Jesus ama essas pessoas, e o mesmo DNA está dentro de mim, então eu amo aquilo que Jesus ama. É impossível cuidar de pessoas sem amor. Se você ama, cuida dos cordeirinhos, cuida das pessoas que você ama, cuida dos pequenos, dos novos convertidos, cuida das nossas crianças, cuida das crianças que você tem. Quem ama, apacenta. E último nessa noite, Mateus capítulo 10, verso 37. Deve ser Mateus 10, 3, 7 também, né? Não, é 10, 37, não 17. Quem ama o pai ou ama a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Uau, esse é o versículo mais pesado da Bíblia. Você pode dizer que ama a Deus. Você pode dizer que ama a Deus acima de tudo. Sabe o que Deus trouxe a gente aqui nessa noite, irmão? E eu sou o que mais está apanhando aqui hoje, tá? Sabe por que Deus trouxe a gente aqui nessa noite? Para botar um termômetro na nossa vida. Existe uma diferença de crer e amar. Quem crê em Deus, ouça o que eu vou te falar aqui nessa noite, presta atenção, olha aqui para mim. Quem crer em Deus, presta atenção. Quem crê em Deus vai acordar amanhã desesperado para trabalhar. Quem crê em Deus está cheio de atividades para fazer amanhã. Quem crê em Deus tem um monte de projetos para realizar essa semana. E deixa eu te falar, isso é ótimo. Eu também tenho. Mas quem é apaixonado por Jesus, sabe o que vai fazer amanhã? Vai botar o relógio para despertar mais cedo e vai acordar diante do trono de Deus. Porque existe uma diferença de crer e de amar. Sabe o que Deus nos trouxe aqui nessa noite? Para mostrar que só a nossa crença não está satisfazendo o coração dele. Deus está procurando pessoas que o amam.
Deus está procurando pessoas que estão desesperadas por Ele. E a Bíblia diz assim: você me ama acima de tudo. Você me ama acima de pai, de filho, do seu cônjuge. Você me ama acima dos seus sonhos. Você me ama acima dos seus projetos, do seu dinheiro, do seu conforto, da sua prosperidade. Você me ama acima de todas essas coisas. Deus é o primeiro em tudo. Eu sei, irmão, que para pregar isso é difícil, porque eu vou ser o primeiro a ser testado pelo céu daquilo que eu estou pregando aqui nessa noite. Não é fácil ministrar isso. Eu oro todos os dias para que Deus transforme a minha alma. Todos os dias eu oro para que Deus me traga revelação na minha mente, para que Ele me transforme a minha mente, para que eu possa me apaixonar mais por Ele, para que Ele me afasta de tudo aquilo que me tira o primeiro lugar dEle na minha vida. Eu oro, e essa oração não é uma oração fácil de fazer. Orar a Deus para que tire tudo aquilo que atrapalha da nossa vida não é uma oração fácil de fazer. 1 Coríntios capítulo 16, verso 22, Paulo diz assim: quem não ama o Senhor seja anátema. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Sabe o que é anátema? É amaldiçoado. Como que você ama alguém e você não quer ficar perto desse alguém? Quando você for cantar canções nessa igreja, onde você estiver, que estiver falando que ama a Deus, olhe realmente se você ama. Porque quando a gente ama alguém, a gente quer ficar perto dela. Se você ama a sua esposa, você quer ficar perto da sua esposa. Se você ama seus filhos, você quer ficar perto deles. Como podemos dizer que amamos Jesus e não temos tempo de passar tempo com Ele? Nós apenas cremos em Jesus, nós não amamos Jesus. Quem ama, quer gastar tempo junto. E a Bíblia diz que quem não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Mas eu sei que todos nós que estamos aqui temos uma porção de amor por Deus, só que ela precisa crescer, ela precisa aumentar. Eu não estou pregando aqui para pessoas que não amam Jesus, não. Eu estou pregando aqui para pessoas que estão apaixonadas por Jesus, mas um amor que precisa ser incendiado, amém? Nós não estamos trazendo uma palavra de acusação, não. Nós estamos trazendo uma palavra de despertamento. Efésios capítulo 6, verso 24, Paulo disse também: a graça seja com todos os que me amam. O nosso Senhor Jesus Cristo, de sinceridade. A graça seja com todos os que me amam sinceramente. Nosso Senhor Jesus Cristo. Se você ama sinceramente o Senhor Jesus, então a graça está sobre a sua vida. A graça é o favor, a graça é a benevolência, a graça é a bondade, a graça é a misericórdia, a graça é a provisão, a graça é a abundância, a graça é o sofrimento, a graça é a bênção. Todas essas coisas estão sobre aqueles que amam ao Senhor. Eu queria te convidar nessa noite a ficar de pé. Ora, bachuri cantara basuriana. Às vezes Deus precisa trazer algumas palavras para nós, para que ela traga despertamento sobre as nossas vidas. Deus, Ele traz palavras para que Ele possa mudar o nosso tempo de visitação, possa mudar a nossa forma de enxergá-lo. Ah, amado, que bom que nós estamos conversando com pessoas que creem com Jesus, mas nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos iriam se esfriar. Presta atenção no que a Bíblia diz. Nos últimos dias o amor de muitos iriam se esfriar. Porque o amor do mundo cresceu. Olha, eu não estou falando isso porque eu sou contra, não. Eu até faço também, mas o problema é a comparação de quando só pende para um lado. O amor do mundo está tão grande, irmão, que as pessoas, elas
Elas vão numa partida de futebol, pagam R$400, R$300 para ver 11 jogadores correndo atrás de uma bola. Mas elas não trazem uma oferta para a igreja, para a casa de Deus. Elas não vêm num culto. Não estou dizendo que está errado ir lá não. Se você tem condições, vai, irmão, vai se divertir, não tem problema com isso não. O problema é quando a gente faz lá no mundo e deixa de fazer aqui. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor das pessoas iria esfriar por Deus. Você consegue imaginar você vivendo do lado da pessoa que você ama? Hoje em dia a gente quase não vê isso, porque já bagunçou tanto o mundo que a pessoa simplesmente divorcia. Mas você deve conhecer esse exemplo que eu vou te falar. Eu já vi muito isso. As pessoas falam assim: e aí, vocês estão casados há quanto tempo? Há 40 anos. Falei, nossa, que legal. Mas ele dorme no quarto de lá, eu durmo no meu. A gente nem tem relacionamento nenhum não. Falei, como é que é? A gente nem dorme na mesma cama não. Mas como assim? Jesus falou que ele vai voltar e não vai ter mais amor na terra. O amor da igreja esfriar. A pessoa chegar aqui, o culto está acontecendo, ela está sentada, está tocando música, ela não está nem aí, irmão. Está olhando no celular. Ela vem porque gosta das pessoas. Depois do culto vai comer um franguinho. Ela vem, mas não está nem aí. Não sabe nem o que está cantando, o que está pregando. Se perguntar lá fora, nem sabe mais. Já pensou o que é um culto sem amor? Já pensou o que é uma casa sem amor? Eu convivendo com a minha esposa sem amor nenhum, só para dar. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor vai esfriar, vai acabar. Sabe o que Deus está fazendo aqui hoje? Ele está dando um sinal para a gente, para saber se já acabou, se ainda dá tempo de salvar. Sabe o que Deus está fazendo aqui hoje? Ele está nos amando. Ele está nos amando, dizendo assim: acorda, acorda, porque eu estou voltando e o seu amor está esfriando. Acorda, porque você não bota mais o seu joelho para me buscar. Sabe o que Jesus está falando aqui hoje? O tanto que você crê em mim, beleza, é legal, foi suficiente, mas você não me ama, e eu não te conheço, eu não posso cooperar com você, você vai ter que viver do suor do seu trabalho. Sabe o que Deus está falando aqui com você nessa noite? Acorda. O seu chamado não é tocar, Ícaro. O seu chamado, bebezinho, não é tocar, Edu. O meu chamado não é pregar. O seu chamado não é liderar a célula. Nós fazemos isso porque nós somos apaixonados por Jesus. Mas o nosso chamado é todos os dias comparecer diante do trono de Cristo, diante do trono da graça dele, quebrantar os nossos corações, quebrantar a nossa vida, dizer: Deus, o mundo está esfriando, mas eu continuo te amando. O mundo está se perdendo, mas eu continuo dizendo, Pai, que Tu és a minha maior herança, Tu és o meu maior recurso. Eu sou apaixonado pelo Senhor. Responda essa palavra para o Senhor. Irmãos, eu estou em crise porque é muito fácil só pregar, é muito fácil tomar conta de uma igreja. Agora o desafio nosso é exalar Jesus o tempo inteiro, é não amar esse mundo. Tem crente que não tem tempo para nada, ele está tão envolvido com o mundo que ele não tem tempo para nada. Mal consegue um dia na semana vir à igreja. Deus está nos amando nessa noite. Sabe o que eu vou dizer para Deus? Deus, aquece o meu coração de novo. Me perdoa, Senhor. Eu quero te amar. Que você possa fazer a sua oração nessa noite. Se você quiser só salvação, irmão, não precisa amar Jesus não se preocupa não. Agora, se você quer reinar com Cristo, se você quer receber uma coroa, canta,
Deus está atrás dos apaixonados. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor.